Bom dia. O 30 Minutos está no ar. É um programa interativo, onde os telespectadores podem participar fazendo a sua pergunta, tecendo suas críticas ou suas considerações. Os telespectadores, assim, trabalham conosco. Este programa, quem faz a pauta é você, espectador. Você pode ligar pelo telefone 3209-0015 ou pelo Twitter 30_minutos. O tema do programa de hoje: sindicatos, não apenas sindicatos, mas vamos falar também sobre direitos do trabalhador. O meu convidado é o desembargador Marcelo Pertence, desembargador da Terceira Região. Ele é graduado na Faculdade de Direito, a UFMG, mestre em Direito do Trabalho pela PUC-MG e professor de Direito Coletivo do Trabalho da Faculdade de Direito Milton Campos. Desembargador Pertence, muito obrigado por sua participação. Bom dia. Eu agradeço o convite. Bom dia. Afinal de contas, todo trabalhador deve pertencer a um sindicato? Na verdade é o seguinte, acho que é importante distinguir duas situações que um trabalhador e empresa também, porque vale tanto para João quanto para Maria a questão. O trabalhador ou a empresa ele não é obrigado a sindicalizar-se, mas o Brasil adota o sistema da unicidade sindical. A unicidade sindical é o seguinte: apenas um sindicato representa uma determinada categoria em uma área territorial. Então, vamos supor, só existe um sindicato de bancários em Belo Horizonte, sindicato metalúrgico, Belo Horizonte e Contagem é exclusivamente um. Então, todo trabalhador metalúrgico ou todo bancário, ele é representado, o metalúrgico pelos sindicatos metalúrgicos e o bancário pelo sindicato dos bancários. Agora, uma outra condição é ele ser associado ao sindicato, ser filiado ao sindicato. E essa condição, ninguém poderá ser obrigado a filiar-se ou manter-se filiado. Isso é uma disposição da Constituição da República. O ato de filiar é uma vontade individual. O fato de ser representado já é uma tendência natural da própria organização sindical. Você, ao entrar numa empresa como empregado ou ao montar o seu negócio como empresário e, posteriormente, como empregador, você já integra uma categoria. E aí você já é representado pelo sindicato daquela categoria. Opcionalmente, como um direito, você pode se filiar ou não a essa entidade sindical. Parece-me que há muitas guerras em relação a alguns sindicatos, problemas muito sérios entre esses grupos. E a cada dia nós vemos central, eu não vou falar nomes agora, mas uma determinada central fica durante 20, 30 anos trabalhando com vários sindicatos, de repente ela muda de... Aí o pessoal vai para outro sindicato. Como é que funciona essa estrutura sindical no Brasil? Bom, a estrutura sindical brasileira, em princípio, ela tem 3 organismos, que são os sindicatos, as federações, que são, vamos dizer, aglomerados de sindicato. A partir de determinado número de sindicatos, eu posso criar uma federação, e as confederações. Isso para cada ramo, ou seja, para bancários você tem a estrutura, para trabalhadores de hospitais você tem a estrutura, para trabalhadores rodoviários você tem a estrutura. O primeiro contato, a representação imediata é com o sindicato, ele é o de base. As federações, aglutinações de sindicatos, e as confederações, aglutinações de federações. Então vem para o ramo. Uma outra situação são as centrais sindicais. As centrais sindicais, elas não se prendem a essa estrutura, ou seja, não precisa ser só metalúrgico, só bancário, só rodoviário. Na estrutura da central, essas estruturas menores elas vão se aglutinando, e cada uma com uma corrente política. Acontece no Brasil, em razão desse princípio da unicidade sindical, você não tem concorrência entre sindicatos, que é o que ocorre num sistema de liberdade quando vai para a pluralidade. Então, por exemplo, na França você tem sindicatos que disputam a representação de uma mesma categoria. Não sei se vocês vão lembrar quando teve aquele acidente aquele voo para Paris, né, a Air France, teve uma ameaça de greve de pilotos de um determinado sindicato. Então, isso também vai explicar um pouco, tanto aqui no Brasil. Como você não tem essa possibilidade de concorrência entre sindicatos, é o trabalhador ou a empresa, principalmente o trabalhador, ele opta por qual sindicato ele quer filiar, aquele entendimento, qual que é o melhor, qual que eu acho que é o que me representa melhor, só tem um. E aí você vai ter aquelas eleições que vão se disputar. E aí as correntes políticas que se aglutinam nas centrais, que se distanciam, que mostram esse distanciamento político, é onde ocorrem
esses conflitos. Dentro da civilidade, isso é um processo democrático. Tem eleição, é normal. O que muitas vezes ocorre é extrapolar. Quer dizer, a ânsia de permanecer no poder muitas vezes leva ao surgimento de determinados conflitos que ultrapassam os limites da democracia e da civilidade, essas disputas entre sindicatos. Você pega, por exemplo, uma eleição para um político normal, para o poder público, tanto na área do executivo quanto na área do legislativo. Ela tem uma formatação. Para alguns cargos tem tempo, né? Eleição e para o cargo executivo. E nós percebemos nos sindicatos pessoas que ficam 20 anos, 25 anos, 30 anos no poder. E é uma coisa também, as eleições para o poder público, naturalmente, elas não são tão aguerridas quanto uma eleição dentro de um sindicato. A coisa fica feia ali e o TRT sempre é chamado para poder estar mediando, fiscalizando. É muito difícil uma eleição sindical. A briga é muito grande. Será que uma legislação engessando um pouco mais, contornando, por exemplo, na Câmara dos Deputados, você pode, às vezes, interferir em algumas coisas da OAB. Né? Você tenta mudar algum sistema, alguma coisa. Nos sindicatos não poderia ter um modelo, não é engessar completamente, porque a democracia não se engessa, mas, por outro lado, normatizar um pouco mais isso de uma forma que fosse um tanto quanto mais, um pouco mais igual as coisas né? Como é que é isso? Essa questão é muito interessante. Nós estamos falando de dois momentos para o sindicalismo no Brasil. Antes da Constituição de 88 e depois da Constituição de 88. Antes da Constituição de 88, era permitido ao Estado, no caso aí a União, o Ministro do Trabalho, intervir e interferir na atividade sindical. Ou seja, o sindicato era criado a partir da autorização do Estado e, em razão disso, ele tinha que prestar conta das suas atividades ao Estado e também estava sujeito a, se o Estado entendesse que esse sindicato que está ali, aquela direção do sindicato, não está agindo de acordo com o que eu entendo, eu, Estado, como interesse nacional, eu posso destituir. Exemplo, o golpe militar de 64 destituiu uma série de direções de sindicato que eles entendiam não convergentes com aquele momento da dita revolução, na verdade, um golpe militar. A Constituição de 88, ela trouxe um grande avanço, que foi ver a interferência e intervenção do poder público nas organizações sindicais. Então, hoje, o sindicato é criado livremente, o sindicato não presta mais contas ao Estado e não há a possibilidade de um ministro do Trabalho, como foi feito na época da ditadura, intervir, tirar aquela diretoria e botar ali os interventores que permaneciam no poder por muito tempo. Bom, antes da Constituição de 88, existia inclusive um regulamento único para as eleições sindicais. Depois da Constituição de 88, com a não interferência e intervenção, cada um organiza. E, de fato, a partir desse momento, pela liberdade sindical, você organiza as suas eleições em tempos de prazo para edital, prazo para publicação de edital, prazo para poder inscrever uma direção. Muitas vezes você consegue ali, né, dificultar o surgimento de chapas de oposição, botando um período curto. A inscrição vai ser em 3 dias a partir da publicação do edital, que é publicado na sexta, conta sábado e domingo e acaba na segunda. Né? Num prazo entre... Mecanismos para perpetuação do poder. Democrático, porque é previsto no Estatuto, mas que, na verdade, acabam por viabilizar. São os nós da democracia. Eu prefiro dessa forma do que ter a possibilidade, não estou dizendo do que ser engessado. Então, foi um avanço da Constituição desvincular do Estado, mas, ao mesmo tempo, ela permitiu que essa forma, como cada um organiza a sua eleição sindical, esses artifícios podem acontecer. Ok, eu já estou aqui com a interatividade, 3209-0015, 30_minutos pelo Twitter. Vânia Ribeiro pelo Twitter. Sou obrigada a pagar a contribuição sindical? Muitas vezes pagamos e não usufruímos dos benefícios sindicais, e ela parabeniza o programa. Bom, a contribuição sindical é aquela que muita gente equivocadamente ainda chama de imposto sindical. Essa é obrigatória para todos, para os empregados e para os empregadores. Para os empregados, 1 dia de salário, 1/30 do salário de março, e para os empregadores, um determinado valor de acordo com o seu capital social. Então, a contribuição sindical é obrigatória para todos. Ela, inclusive, é a sustentação desse sistema de unicidade sindical, em que apenas um se representa e, como não tem concorrência, né, você não precisa mostrar serviço para poder angariar
novos associados, não tenham medo de perder os que já têm. Então, a contribuição sindical veio como sustentáculo desse sistema. Ou seja, além de você ter o monopólio da representação, o que te dá tranquilidade de não ter concorrência, enquanto ali na direção, você ainda tem o financiamento compulsório. Então, a contribuição sindical é obrigatória. Artigo 578, seguintes da CLT, inclusive foi recepcionada pela Constituição da República. Eu estou pelo telefone 32090015. Ela pergunta: filiei-me ao Sindiúti e agora quero desfiliar-me do sindicato. Eles não querem me desfiliar devido eu ter um processo no TRT. Isto é correto? Bom, o Sindiúti é o Sindicato de Professores da Rede Pública, é a estrutura de organização dos trabalhadores na rede pública de educação. Bom, em princípio, a pessoa pode filiar-se e manter-se filiado o tempo que quiser e se quiser. Então, na hora que quiser desfiliar, o fato de ter ação patrocinada pela entidade sindical junto ao Tribunal Regional do Trabalho, que eu acho que provavelmente não acontece, porque são servidores públicos, mas pode ter algum Sindiúti de professor seletista. Mas o fato é o seguinte, o fato de ter uma ação, em princípio, não impede ninguém de desfiliar-se do sindicato. Isso é um direito, né, que ele tem. Filiar e, se quiser, desfiliar na hora que quiser. O Edson, do Planalto, faz também a mesma pergunta que já foi respondida na pergunta passada, se o imposto sindical pode ser opcional pagão. Vander Andrade, do bairro Buritis, o senhor já recebeu denúncia de sindicalista que desviou verba do sindicato? Na verdade, é o seguinte, eu conheço muito a situação de movimento sindical porque eu advoguei durante vários anos trabalhando com sindicatos. Mas na função de desembargador, a gente não recebe esse tipo de denúncia. O que ocorre lá é já chegar um processo, né? E conflitos hoje, depois da chamada... Originalmente, os conflitos de uma entidade sindical, entre representados ou não, por se tratar de uma entidade civil, ela deveria ser resolvida na justiça comum. Em razão dessas especificidades, a emenda 45, do final de 2004, ela estabeleceu a competência da Justiça do Trabalho para esses tipos de conflitos que envolvam organismos sindicais e seus associados. Então, o que chega para o tribunal já são ações ali, no caso concreto, já em andamento judicial. Denúncias contra atividades de organismos sindicais, elas podem ser feitas tanto perante o Ministério Público do Trabalho, se for uma questão relacionada à própria relação de emprego, à má conduta do sindicato enquanto representante da categoria, e também até aos órgãos dentro da justiça do foro civil, né, em razão de responsabilidade civil e outras responsabilidades que podem ocorrer do dirigente sindical. O Vicente Trindade, ele é do bairro de Lourdes, ele pergunta, faz um pedido, fale sobre o sindicato de categorias. Categoria é a forma como o legislador brasileiro optou por agregar trabalhadores e empresas. Então, o Brasil adota o sistema de categoria, que significa o seguinte: o que agrega na categoria? É o objeto social da empresa. Então, se a empresa tem como objeto social o ramo metalúrgico, ela vai ser uma indústria metalúrgica. Se a empresa tem como objeto o comércio varejista de metais não ferrosos, ela vai enquadrar dentro dessa empresa. Então, dentro desse sindicato. Então, o que vem na categoria econômica, que é a categoria do empregador, é o objeto social dessa empresa. É o que vai distinguir, por exemplo, a Renner vai para o comércio e a Mannesmann, a Valurec Mannesmann, vai para a metalurgia. O trabalhador, em princípio, o que vai determinar qual que é a profissão em termos de organização sindical? É onde ele trabalha. Se eu trabalho na Mannesmann, seja ali na corrida do aço, que a gente imagina mais o metalúrgico, mas também dentro do departamento pessoal da Valurec Mannesmann, dando esse exemplo, ele é metalúrgico. Então, a gente não é só aquele que está naquela atividade fim. Todo empregado da Valurec Mannesmann é metalúrgico. E existe uma outra variante, que são as chamadas categorias diferenciadas. Então, a categoria diferenciada, que é profissional, ou seja, dos empregados, ela não é determinada pela atividade da empresa diretamente, mas sim pela peculiaridade da categoria da própria profissão. Exemplo, motorista. O motorista que trabalha na Mannesmann, ele é representado pelos sindicatos motoristas, não é representado pelo sindicato dos metalúrgicos. Então, a gente tem a categoria econômica, que é a categoria do empregador, que é determinada pelo seu objeto social. A categoria profissional é determinada pelo objeto social onde o empregado trabalha, onde o trabalhador presta o seu serviço. E essa categoria diferenciada, que independe de onde ele trabalha, ele vai ser representado por um outro sindicato.
Eu estou entrevistando hoje o desembargador Marcelo Pertence, da 3ª Região do TRT. O Fernando Vitor, Twitter, o senhor acredita que os sindicatos estão acomodados? Não vejo mais as manifestações tipo diretas já. Todos temos que lutar contra a corrupção. Eu acho que existe entre uma dificuldade de mobilização e uma certa paralisia. Você teve um momento, e a Constituição de 88, no meu entender, ela foi significativa da ampla mobilização da sociedade brasileira, tanto do movimento como da sociedade civil como um todo e também dos trabalhadores. Então, você teve um pico de mobilização muito grande, a Constituição trouxe grandes avanços no campo trabalhador, trazendo o artigo 7º, consolidando diversos direitos que eram infraconstitucionais, como normas constitucionais, direitos fundamentais dos trabalhadores, veio na organização sindical, deu a liberdade dos sindicatos em relação ao Estado, reconheceu o direito de greve como um direito do trabalhador, sem amarra, como havia na lei, que dizia regulamentar o direito de greve, mas ela passou na história como a lei antigreve, que era a Lei 4330. E o que ocorre logo depois da Constituição de 88? Uma acentuada crise econômica, que leva a um enfraquecimento das entidades sindicais, exatamente porque se você tem um nível de desemprego muito grande, a capacidade de mobilização vai no mesmo nível, ela desce. Inversamente proporcional. Quanto maior o emprego, menor a capacidade de mobilização. Por quê? A pessoa, antes de brigar para ter mais, ele está querendo brigar para manter o que ele tem. Então, foi o que a gente viu nos anos 90. Então, isso trouxe uma baixa muito grande para o movimento sindical. A partir dos anos 2000, você verifica um aumento na produção, felizmente uma recuperação econômica do Brasil, e a gente volta, então, a ter os sindicatos com maior capacidade de mobilização. E, inclusive, temos visto recentemente várias greves, essas questões vão ocorrendo. Mas há um acomodamento das entidades sindicais e uma outra situação que me parece também muito interessante, que foi o fato de vários organismos sindicais hoje terem seus representantes no governo. E isso aí, de certo modo, amaciou a luta. Eu não tenho dúvida disso. Né? As centrais se oficializaram em determinado aspecto, sim. Okay. Né? Mas ainda há muitos sindicalistas combativos. Felizmente, o papel é esse mesmo. É verdade, é verdade. O Pedro, do bairro da Glória, por que Belo Horizonte tem 3 sindicatos de professores? Na verdade, ele tem o sindicato de professores da rede particular, que é o Simpro Minas. Simpro Minas representa os professores em todo o estado de Minas Gerais, com exceção de Juiz de Fora. Eu falo com essa propriedade porque eu trabalhei lá durante 14 anos. A outra organismo tem, que pode estar confundindo, então, dar empregados, ou seja, seletistas, são representados pelo Simpro. Os empregados, os professores e ali também os auxiliares de administração são representados pelo Sindiúte. Então, você tem o Sindiúte estadual e o Sindiúte municipal, Sindicato Único de Trabalhadores em Ensino. Então, esses sindicatos, eles têm uma representação distinta, porque eles representam os professores do serviço público. Então, você tem professores na rede pública estadual e professores na rede pública. Por isso, os 3 sindicatos, mas cada um representando uma categoria distinta. Eu estou com a senhora Geralda Isaac, ela é do bairro Sion. Minha empresa sempre pagou a contribuição sindical à Federação do Comércio. Esse ano, chegaram 2 guias com o mesmo valor, uma do Sescom e outra da Federação. Eu paguei da Federação. Fiz o certo? Essa matéria quanto às contribuições sindicais existe exatamente tanto profissional, quando você falou das eleições, foi mais dirigida à questão profissional, mas no campo das categorias econômicas a gente tem visto muito conflito também. Isso é um problema que a gente já tratou, às vezes, no tribunal, das empresas vinculadas ao comércio e vinculadas ao serviço de contabilidade, esse setor. Na dúvida, tem que entrar com ação de consignação e pagamento. Eu não poderia dizer agora para ela se ela agiu correto, até porque eu não sei qual que é o ramo, a atividade, o objeto social da empresa dela. Mas, havendo esse tipo de conflito, o ideal é que ela entre com ação de consignação e pagamento. E a Justiça vai dizer, vai dar por quitada a obrigação e para qual sindicato que o dinheiro deve ir. Interessante a pergunta aqui do João André, ele é de Nova Contagem. Ele diz, devido ao trânsito intenso, só consigo chegar na empresa sempre um pouco mais tarde. E o café é às 7 horas. Depois, quem chega às 7 horas não pode mais tomar café e trabalhamos sem tomá-lo. Muito bem, ficamos assim até o horário do almoço. Mesmo assim, eles nos cobram café. Isso é certo?
Aí não, né? A questão Pagar por uma coisa que pagar não... por uma coisa que não recebeu não é correto, isso é meio óbvio. Se não pôde, se não teve acesso, o problema de transporte hoje é um drama para todos, né? Então, assim, ele não justifica chegar atrasado, porque a gente já sabe que o trânsito está ruim, infelizmente, às vezes tem uma situação excepcional, mas ruim ele está sempre. Às vezes ele está péssimo. Então, isso aí não justifica. Agora, se ele não teve acesso ao lanche, ele foi proibido, em primeira interpretação, questão mais situacional, não me parece correto ser cobrado que não é fornecido. O Oswaldo, ele é do bairro Nova Granada. Ele diz, sou representante autônomo. É justo eu pagar o imposto de contribuição sindical como pessoa física e jurídica, sendo que sou a mesma pessoa? Eventualmente, ele pode agir como duas pessoas, como uma pessoa física e como uma pessoa jurídica. Aí ele vai ter de arcar separadamente mesmo, mas vai ter de ver a sua forma de organizar o seu trabalho. Pelo Twitter, Daniel Henrique, como o Partido dos Trabalhadores, com o Partido dos Trabalhadores assumindo a presidência, os sindicatos que se mobilizaram com ele já não lutam como antes. Sindicatos e política, essa relação é saudável? Não há como desvincular o sindicato da política, até porque as direções dos sindicatos e as direções no sentido da orientação, elas decorrem de um sentimento político, de uma organização política. Então, essa desvinculação ela é inexistente, é impossível você desvincular. O que não pode ocorrer é a utilização do sindicato como um aparelho de determinado partido ou de determinada corrente. O sindicato é de todos. A direção ela vai dar orientação de acordo com as suas convicções políticas e aí cada um vai ter as suas convicções. Os partidos são a demonstração de democracia. A existência do pluripartidarismo demonstra isso. Então, não há problema em que as pessoas tenham uma vinculação política e filiação política. O problema é quando pegam o aparelho do sindicato para poder transformar como braço dessa organização. Isso é que deve ser repelido. O fato de hoje você ter sindicalistas do PT que participam do governo, que vieram a ser eleitos, é a mesma coisa em outros partidos. Dentro do PDT, hoje você tem a força sindical. Hoje, se não me engano, hoje ou foi ontem, está sendo, se não me engano, hoje, uma reunião do PSDB sindical. Exatamente. Então, tem essas correntes, são legítimas, de organização. E você veja bem, a própria CUT e Força Sindical, que durante vários anos se punham em polos absolutamente opostos, né, hoje todas elas participam do governo Lula. Quem está na Secretaria de Relações do Trabalho são vinculados à Força Sindical. Né? Nós vamos fazer um bate-bola agora, mais rápido. Faltam 5 minutos para terminar o programa e muitas perguntas. O Wander de Santa Luzia. Qual a prioridade dos funcionários públicos em Santa Luzia? Devemos priorizar o Sinorte ou a União Nacional de Servidores Públicos? Parabenizo o programa. Olha, aí é difícil imaginar, assim, mas em princípio a primeira representação é do sindicato. Né? Então, deveria ser pelo sindicato. Depois, essas federações e confederações, elas são organizações de coordenação. Mas, em primeiro lugar, é o sindicato. Também de Santa Luzia, o nosso amigo Xavier. Um sindicato que representa 50 mil pessoas em um território pode eleger diretoria com apenas 40 votos? É a situação. Uma coisa é representar a grande categoria e outra é a opção daquelas pessoas que se filiam. É pena que tenha tão poucos sindicatos, sindicalizados. O que deve atrair é os outros a também se sindicalizarem para poder concorrer. Mas a sindicalização é um problema no Brasil. A média de sindicalização no Brasil é muito baixa. Às vezes não tão baixa quanto essa, mas é muito baixa. Também estou com o Marcos, ele é do bairro São Paulo. O pessoal do bairro São Paulo, aquela região norte, ele está com muita dificuldade de trânsito, né? Mas tenham paciência, que é Cristiano Machado melhor, afinal de contas, né? O empregador acertou com o funcionário no sindicato e ele vai ao TRT para reivindicar mais direitos. Isso é justo? Uma coisa é o acerto rescisório. Está ali, tem que ser feito perante o sindicato. No que o sindicato dá aquela homologação, aqueles valores, aquelas parcelas estão sendo pagas e não há problema. Isso não significa que o trabalhador não possa ir à justiça e discutir valores, por exemplo, de horas extras que não foram pagas no de trabalho, ou algum reajuste que não foi aplicado, né? Então, o simples fato de fazer o acerto no sindicato não impede, não tira a legitimidade de que o trabalhador vá à justiça. E a justiça é um direito constitucional. Se vai ganhar ou não, aí é outra situação, né? Mas nada impede que o trabalhador vá à justiça.
Eu estou com algumas considerações aqui. Márcia Lobato, do bairro Sion, acho um absurdo descontar um dia do meu salário para um sindicato que não faz nada pela minha categoria. Ana Cristina Sampaio, Centro. Todo mundo quer fazer concurso público, mesmo sabendo que os salários não são dos melhores. No entanto, depois de efetivados, esses fazem greve e reclamam dos governantes. E muitas pessoas estão perguntando, pegaram o programa já pela metade, como o Cláudio do São Gabriel. Mais uma vez, é obrigado a pagar taxa mensal aos sindicatos? Taxa mensal é o seguinte, é o sócio. Normalmente, a chamada mensalidade sindical só vai pagar quem for sócio. Existe uma outra contribuição, que ela é chamada contribuição confederativa ou assistencial, que não decorre nem dessa contribuição do 578, que é a chamada contribuição sindical, nem do fato de ser sindicalizado. Então, muitas vezes, alguns sindicatos põem essa contribuição como um fator mensal, o que é uma certa deturpação dessa função. Mas, em princípio, pagamento todo mês é só mensalidade, é só para quem é sócio. Mais um telespectador de Santa Luzia, William. A prefeitura recolheu os anos de 2009 a 2010, mas, segundo o Sinorte, esse valor não foi repassado a eles. Não tomaram nenhuma atitude. E nós, enquanto servidores, recebemos o 13º salário em janeiro e não em dezembro. Quinquênio retirado e o sindicato nada fez. Aqui é uma denúncia e uma reclamação do William de Santa Luzia. Doutor Pertence, muito obrigado por sua participação conosco. Agradeço o convite, espero ter sido útil aí para dar Foi muito útil e, quando puder, gostaríamos que o senhor voltasse e dizer que o programa está certo também ao TRT, que faz um trabalho no Brasil maravilhoso, atendendo ao trabalhador, atendendo as pessoas que, de fato, precisam desse atendimento. Muito obrigado por sua participação. Agradeço o convite, está sempre às ordens. Um bom dia. E nesse encerramento agora, já que estamos falando em trabalhador, alguns sindicatos aqui em Belo Horizonte estão promovendo o 1º de Maio Cristão. 1º de Maio Cristão. Diversos nomes do cenário gospel, tanto evangélico como católico, reunidos no Expo Minas. Informações www.1demaiocristão.com.br 1demaiocristão.com.br. Vai ser no Expo Minas amanhã, durante todo o dia, das 9 às 17, às 18 horas, se não me engano. Você é convidado a estar ali. E você, trabalhador, parabéns, porque você faz o Brasil crescer com dignidade, com seriedade, honestidade e competência. Até a próxima semana. Querendo Deus, aqui estaremos com você com o programa 30 Minutos. Até lá. Confira no Minas Rural desta semana. Agricultores de Lima Duarte investem na produção de morango, de olho no mercado de turismo. Estudo realizado pela Emater Minas mede o índice de desenvolvimento humano nos municípios produtores de café. Associativismo muda a vida de agricultores familiares de Timóteo, no Vale do Aço. E a receita é de bolinhos de milho com queijo. O Minas Rural vai ao ar neste sábado, às 6h da manhã e no domingo, às 11h da manhã. Até lá!